A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana, sempre servo, seu irmão em Cristo. Meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Estamos aqui mais uma vez para fazermos uma live abençoadíssima para a sua vida, para nossas vidas. De antemão, antes de mais nada, eu quero mandar aí um alô e a paz e a graça para todos os meus inscritos aí do YouTube, para todos os irmãos pelo YouTube aí, para todos os meus inscritos. Eu quero mandar também a paz e a graça para todos os irmãos do Facebook. Que Deus continue abençoando a todos com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Meus queridos e amados irmãos, neste momento eu vou fazer uma oração, pois a oração é a chave da vitória, né? E o apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e o versículo de número 17 assim: orai sem cessar. Paulo também disse para o jovem Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, a saber o versículo 8, Paulo disse: quero que ore por todos os homens, ó Timóteo, levantando mãos santas sem iras e nem contenda. Sendo assim, oremos. Pai eterno, Pai justo, Pai santo, meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos pelas obras da carne, pecado cometido por olhar, por falar, por agir, por missão, por prática, pecados cometidos por pensamento, por obra, por gesto, por palavras, pecado cometido, meu Deus, até mesmo por olhar, pecados cometidos, meu Pai, por julgar, pecados cometidos por olhar, por gesto, por palavras e obra. Meu Deus, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, ó Deus, Deus poderoso, Deus todo-poderoso. Eu quero te apresentar nesta hora de oração os hospitais nas tuas mãos, doente, os enfermos, as vidas que estão agora, Pai, na UTI, no leito de dor, entre a vida e a morte. Vai visitando agora, Pai, com libertação, vai visitando com cura segundo a tua vontade, vai visitando com libertação na mente, com salvação na mente. Faz essas vidas entenderem que o Senhor ama elas, meu Pai, independente de qualquer coisa, que elas estão seguras na palma da mão do Pai e que nada nem ninguém tirará da mão do Pai, Senhor. Ó Deus, faz eles entender o teu amor por eles. Eu oro, meu Deus, pelas pessoas que estão agora, Pai, com câncer, com HIV, as pessoas que estão com coronavírus. Meu Deus, cura segundo a tua vontade, faz a tua vontade. Ó Deus poderoso, sabemos que o Senhor cura porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é todo poderoso, o Senhor entra aonde a medicina não entra, o Senhor vai aonde a psicanálise não vai. Senhor e Cristo, eu oro também neste momento pelos traficantes de drogas. Senhor, visita eles com libertação na mente, com libertação no entendimento. Pai, quebra as cadeias contra a vida deles, meu Pai. Senhor e Cristo, te peço, liberta eles no entendimento, faz eles entenderem o seu amor por eles. Eu oro também neste momento, meu Senhor, pelas vidas que estão no presídio, pelos presidiários. Senhor, visita eles agora, meu Pai, visita eles com transformação, com libertação pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome do Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, visita eles, meu Pai, com libertação no entendimento, salvação na mente, para a glória do Cristo ressuscitado. Meu Deus, eu oro também neste momento pelo vizinho da direita, pelo vizinho da esquerda, pelo vizinho do fundo, da frente, para que o Senhor possa visitá-los com libertação no entendimento, salvação na mente. Faz eles entender o teu amor por eles, para a glória do Cristo ressuscitado. Faz eles entender que só o Senhor é Deus, para a glória do Cristo ressuscitado, meu Senhor. Senhor e Cristo, eu oro também neste momento por esse pai de família, por essa mãe de família, que se encontra agora, Pai, desesperado, desesperada, porque não tem alimento, Pai, cotidiano para dar para seus filhos, não tem um pão para comer, não tem um feijão, não tem um arroz. Senhor e Cristo, entra com providência, entra com provisão,
irmão, meu Deus, tem de misericórdia dessa família. Eu oro também neste momento, ó Deus Santo, Deus poderoso, por esse jovem pai que está no mundo das drogas, do crack, da maconha, da cocaína. Senhor e Cristo, liberta eles no entendimento, faz eles entenderem, meu Pai, para a glória de Deus, Pai, o teu amor por eles, salva eles, meu Deus, dá livramento de morte para eles, tenha misericórdia da vida deles, alcança eles, Pai, com tua graça, com tua tão grande salvação. Senhor e Cristo, eu oro também neste momento por essa irmã, por esse irmão que se conta fraco na fé, que se entregaram, meu Pai, às paixões carnais, ao adultério, à prostituição, à lascívia, à sobra da carne. Senhor e Cristo, eu te peço, levanta eles espiritualmente, fortalece eles espiritualmente, dá força para eles lerem a tua palavra, ler o evangelho, pregar o evangelho, dá força para eles voltarem a falar contigo, a orar e te buscar em espírito e em verdade. Senhor e Cristo, também nesta hora de oração, eu oro por essa irmã, por esse irmão que está com depressão, e eu te peço que o Senhor possa, meu Pai, libertar eles, meu Pai, no entendimento, libertar eles, meu Pai, na mente, visita eles com salvação na mente, Pai, no entendimento, liberta eles, Pai, da depressão. Senhor e Cristo, cura eles segundo a tua vontade, para a glória do Cristo ressuscitado, meu Deus. Ó Deus, eu oro também neste momento, Senhor e Cristo, por esse irmão, por essa irmã, meu Deus, que se encontra desempregado, se encontra deprimido, triste, abatido. O Senhor é um Deus que abre porta onde não tem porta, e nós confiamos em Ti, que o Senhor é um Deus que cria a situação, aleluia, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, para a glória do Cristo ressuscitado. Senhor, cuida dos teus filhos, continua abençoando, sustentando, cuidando da família, dos filhos, da esposa, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, para a glória de Deus Pai. Meu Deus, também neste momento de oração, eu oro, Senhor, para a glória de Cristo, ó Deus, pelos moradores de rua, meu Deus, pelos mendigos, visita eles com livramento de morte, tantos mendigos que estão agora, para esse exato momento, meu Deus, nas ruas de São Paulo, dormindo, meu Pai, arriscando suas vidas, mas é o Senhor que guarda, é o Senhor que dá livramento, é o Senhor que protege, para a glória do Cristo ressuscitado. E oro para que o Senhor possa visitar os mendigos com salvação no entendimento, faz eles entenderem o teu amor por eles, ao Senhor, faz eles entenderem que independente de qualquer coisa, o Senhor ama eles, e que o Senhor está pronto, meu Pai, para abraçá-los, meu Pai, a hora que eles quiserem ser abraçados por Ti. Ó Deus, a salvação é de graça. Infelizmente, muitas pessoas não desejam tão grande salvação e não querem tão grande salvação, mas a salvação é de graça, é para a glória do Cristo ressuscitado. Eu te peço, Senhor, visita agora os mendigos, Pai, em nome do Cristo ressuscitado, dá livramento para eles, continua suprindo as necessidades deles. Meu Senhor e Cristo, continua cuidando deles, Pai, para a glória do Cristo ressuscitado. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu oro também neste momento, Pai, e te peço, meu Senhor, visita minha família, meu Pai, com libertação no entendimento, com salvação, com a tua graça, Senhor e Cristo, como teu filho, debaixo do nome do Cristo ressuscitado, eu profetizo bênção sobre a minha família, eu profetizo a cura em nome de Jesus ressuscitado, eu profetizo o milagre de Deus em nome de Jesus ressuscitado, eu profetizo como servo de Cristo, debaixo do evangelho da graça, toda sorte de bênção sobre a minha parentela, sobre a minha família, em nome de Jesus ressuscitado. Senhor e Cristo, te peço também neste momento, toma a primazia, toma a direção dessa live. Pai amado, eu vou usar a tua palavra, e eu te peço, coloca as palavras certas nos meus lábios, me usa, porque eu vou usar a tua palavra, me usa para a edificação do teu povo espiritualmente, para a glória, para a honra, para louvor do nome do Cristo ressuscitado, ressurreto, para a glória do Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, sê conosco, toma a primazia, fala aos nossos corações, em nome de Jesus ressuscitado. Amém. Graças a Deus, bendito para sempre é o nome de Jesus ressuscitado.
Seja bem-vinda aí, irmã Maria Zuleide de Lara. Deus continue te abençoando, filha de Deus, pois a irmã já é abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, para a glória do Cristo ressuscitado. Seja bem-vinda, compartilhe essa live aí, minha amada, para que mais pessoas sejam alcançadas com o Evangelho do Cristo ressuscitado, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, é necessário nós sempre estarmos pregando o Evangelho e nós estarmos sempre fazendo live, pois muitas pessoas se encontram presas no engano, presas e cativas e cegas espiritualmente na religião. E por essas pessoas estarem cegas, cativas, presas espiritualmente na religião, muitas pessoas discutem, se for possível, saem até no murro, na briga, para defender uma placa de um templo religioso, para defender os dogmas da sua religião. E muitas pessoas, infelizmente, não aceitam a palavra do Cristo ressuscitado. Bem verdade que o próprio Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele disse no livro histórico de João, no capítulo 8, irmã Maria Zuleide, e o versículo de número 47, que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. É certo que nós estamos pregando o Evangelho e só quem vai nos dar ouvido, atenção, só quem vai parar para nos escutar, ouvir a mensagem do Cristo ressuscitado, são as pessoas que o Pai trouxer para nos ouvir e as pessoas que são eleitas, escolhidas, predestinadas para a salvação. Infelizmente, existem muitas pessoas que você pode pregar o Evangelho, abrir a Bíblia, mostrar capítulos e versículos, e mesmo assim a pessoa fala: eu não creio, eu não aceito, eu não acredito nessa mensagem, eu não quero ouvir esse sermão, eu não quero ouvir essa mensagem. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho do Cristo ressuscitado vai de encontro às mentiras da religião. Derruba, desmascara os dogmas, preceitos dos homens dentro das religiões. E muitas pessoas estão cegas na religião, e a religião é um caos nesse país, né? Não só nesse país, em todo o mundo. A religião divide pessoas pelo dinheiro, a religião escraviza pessoas, destrói casamento. Em nome da religião, muitas pessoas já mataram em nome de Deus, como na Idade Medieval, os papas, os líderes religiosos da religião católica diziam para os soldados romanos que se eles matassem os cristãos que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado, se eles matassem os cristãos que serviam a Jesus Cristo, Deus lhe perdoaria seus pecados. Se eles matassem os cristãos, Deus ia lhe perdoar todos os seus pecados. E os soldados romanos mataram muitos cristãos em nome da sua religião. Então, a religião, ela escraviza pessoas, ela cega a pessoa, ela impede da pessoa pensar. A religião divide pessoas pela classe social, pelo dinheiro, por cargos eclesiásticos. A religião divide pessoas pela classe social, por tudo. A religião escraviza pessoas, rouba o tempo da pessoa, rouba o dinheiro da pessoa, destrói o casamento da pessoa, e a religião é contra Cristo ressuscitado. A religião é um dos anticristos que está na terra, porque é contra Cristo, se opõe a Cristo. E Jesus, ele não criou nenhuma religião. Jesus não criou nenhuma religião, pelo contrário, Jesus de Nazaré se manifestou na sua carne para nos libertar das mentiras das religiões. Tanto é que na sua época ele se opunha, ele pregava, ele se opunha contra o sistema religioso. E mataram Jesus, e quem matou Jesus foi os religiosos. Foram os religiosos que mataram Jesus de Nazaré, como está escrito lá em Mateus, no capítulo de número 27, que pela manhã vencido os príncipes dos sacerdotes e os principais dos sacerdotes combinaram, tramaram para prenderem e matarem Jesus de Nazaré.
e levaram Jesus de Nazaré até Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era governador romano político da época, porque a religião sempre andou de mão dada com a política, e como Pilatos era político da época, governador romano pagão, até Pilatos, sendo um governador romano, olhou para Jesus de Nazaré e disse: mas esse homem não cometeu crime nenhum. Esse homem não fez nada de errado, ele não cometeu crime nenhum. Mas os religiosos que congregavam no Templo de Pedra de Jerusalém, que eram da religião judaica, que seguia a lei de Moisés, que seguia a lei mosaica, estavam gritando bem alto lá embaixo, dizendo: crucifica Jesus, o chamado Cristo. Crucifica Jesus de Nazaré e solta Barrabás. E se Jesus estivesse aqui na terra hoje e fosse nos templos religiosos, tanto os evangélicos como católicos, Jesus ia olhar para os padres, para os pastores do engano, mercenários, cães gulosos, e Jesus ia dizer: você é ladrão, você é mercenário, você usa meu nome para ganhar dinheiro, você usa meu nome como uma grande fonte de lucro. E os caras iam dizer: a nossa casa caiu, vamos crucificar Jesus de novo, porque ele está atrapalhando nossos negócios, porque Jesus não cabe dentro da religião, porque a religião é contra Cristo. Então, meus amados e queridos irmãos, é necessário nós sempre fazermos live, nós sempre nos unir e estarmos pregando o evangelho da graça de Deus, né? Tanto nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais, como nas ruas. Eu mesmo trabalho com vendas. Eu atendo os clientes, ao mesmo tempo eu estou pregando. Atendendo um cliente e pregando o evangelho da graça. Atendo um, quando ele me dá uma brechinha, eu entro com o evangelho do Cristo ressuscitado. E sempre eu estou trabalhando e pregando o evangelho. Trabalhando e pregando o evangelho. E a mensagem está sendo pregada. A palavra da verdade está sendo semeada. E nós temos que continuar pregando o evangelho da graça de Deus. Mas, meus irmãos, eu vou ler aqui um texto em 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja gentílica que ficava na progressiva cidade de Corinto, aos irmãos que se reuniam em casa na progressiva cidade de Corinto. A Grécia era a capital da cidade de Corinto. Aí Paulo, no ano 58 depois de Cristo, da era cristã, escrevendo a sua carta de autoria paulina, de cunho paulino, endereçada à igreja que ficava situada na progressiva cidade de Corinto, Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 assim. Eu vou ler aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 14, carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia ao nome do Cristo ressuscitado na cidade de Corinto. Diz assim a palavra do Cristo ressuscitado: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, no ano 58 depois de Cristo, ele pegou o pergaminho e Paulo agora escreve uma carta de autoria paulina à igreja do Senhor que se reunia ao nome de Jesus ressuscitado na cidade de Corinto. E Paulo, cheio do Espírito Santo, usado, impelido, carregado, usado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, Paulo agora escreveu sua carta, sua missiva, endereçada para a igreja que ficava na cidade de Corinto. E Paulo, ele disse em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje está por levantar o véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ora, o apóstolo Paulo, esse mesmo Paulo, ele disse em 2 Coríntios, no capítulo de número 3 e o versículo de número 6, o seguinte. Ele disse assim, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra. Quando Paulo usa a expressão não da letra, ele está dizendo não da lei de Moisés, não da lei. Por que, Paulo? Aí Paulo continua dizendo,
mas do Espírito, porque a letra mata. Essa letra que mata aqui é a lei de Moisés. Dentro do sistema religioso, eu já vi muitos irmãos religiosos dizerem assim: não leia muita Bíblia não, porque se você ler muito a Bíblia, você vai ficar louco, você vai ficar doido, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, então não precisa ler Bíblia. Só que essa letra que mata, que o apóstolo Paulo estava falando aqui, era a lei de Moisés. Paulo estava se referindo à lei de Moisés. Por quê? Porque o ministério da lei era o ministério da morte, era o ministério de condenação. A lei não comunicava a vida eterna para o ser humano. A lei era o ministério da morte, era o ministério de condenação. Aí Paulo continua dizendo: porque a letra mata e o Espírito vivifica. Por que Paulo disse que a letra mata e o Espírito vivifica? Porque o ministério do Espírito é o ministério da graça de Deus. A graça é o ministério do Espírito. Nós estamos no ministério do Espírito. Quando Paulo disse que a letra mata, ele estava dizendo que a lei de Moisés não comunicava a vida, era o ministério da morte, e que a lei de Moisés, ela matava. E que a graça de Deus, dada por Cristo, revelada por Cristo lá no terceiro céu, lá no paraíso de Deus para Paulo, a graça de Deus, que é a lei do Espírito, o ministério do Espírito, ele vivifica. Ou seja, o ministério da graça, o evangelho da graça do Cristo ressuscitado, comunica a vida eterna para o ser humano. O Espírito da graça, o evangelho da graça, ele vivifica. Então Paulo continua ainda dizendo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, quando Paulo usou a expressão e seu ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, Paulo estava se referindo às tábuas da lei. A lei de Moisés, que foi dada pelos anjos em cima do monte, as tábuas da lei escrita pelo próprio dedo de Deus. Aí Paulo diz, e seu ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E qual é o ministério do Espírito? O evangelho da graça de Jesus Cristo ressuscitado. Aí, em 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 9, olha o que Paulo disse, isso aqui é muito interessante, 2 Coríntios 3, 9. Porque seu ministério da condenação, qual é o ministério da condenação que Paulo está falando aqui? O ministério da lei, a lei de Moisés, que era o ministério da condenação. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aí no versículo 14, Paulo olhou para os irmãos que se reuniam na progressiva cidade de Corinto, ao nome de Cristo ressuscitado, e disse, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje está por levantar o véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, que véu é esse que Paulo estava falando para os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus na cidade de Corinto? Esse véu era o véu que separava a humanidade de Deus. Esse véu era o véu que colocava barreira entre o homem e Deus, entre a humanidade e Deus. Ora, lá no templo de Jerusalém, existia um lugar por nome Santo, existia outro lugar por nome Santíssimo e existia outro lugar por nome Santo dos Santos. No lugar santo e no lugar santíssimo, só os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, eles poderiam entrar para oferecer expiação. A palavra expiação no hebraico recebe o nome de kepurim, que vem do verbo karpa, que quer dizer cobrir, tapar o pecado. As expiações que o sacerdote oriundo da tribo de Levi oferecia pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel, não aniquilava o pecado, não tirava o pecado do povo judeu, do povo de Israel. Pelo contrário, cobria o pecado, tapava o pecado. Mas o povo de Israel
continuavam debaixo da ira de Deus, porque aquele sacrifício de animais que os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, da ordem levítica, oferecia pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel, o sangue dos animais não tinha poder para remover o pecado. Aí em Hebreus, no Evangelho, no capítulo de número 9, versículo de número 26, o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta de cunho paulino endereçada aos hebreus, aos judeus de origem judaica, Paulo disse que os sacerdotes, segundo a lei de Moisés, os sacerdotes da ordem levítica, oriundos da tribo de Levi, eles tinham que fazer repetidamente os mesmos sacrifícios que não removia pecado, que não tirava o pecado do povo judeu, do povo de Israel. Mas Cristo, através de um único sacrifício, e o último sacrifício, ele se sacrificou por nós na cruz, dando a sua vida por nós na cruz, e através do seu sacrifício na cruz, ele removeu de uma vez por toda o pecado. Ele aniquilou de uma vez por toda o pecado do povo de Israel. E qual era o pecado do povo de Israel? A transgressão da lei. O pecado do povo judeu era a transgressão da lei. Tanto é que Paulo, no ano 58 depois de Cristo, escrevendo a sua carta de autoria paulina para a igreja que se reunia ao nome de Jesus, na cidade de Roma, Paulo disse aos romanos, no capítulo 7, versículo 7, que ele não sabia o que era concupiscência se a lei de Moisés não dissesse não cobiçará. E que a lei de Moisés despertou nele todo o pecado. Ele disse, porque a lei despertou em mim um pecado, mas antes da lei, o pecado estava morto. Então Paulo estava dizendo que ele só conheceu o pecado e ele só descobriu o que era concupiscência por causa da lei de Moisés. Então, qual era o pecado dos judeus de origem judaica? A transgressão da lei de Moisés. Cristo, ele se ofereceu por nós na cruz do Calvário e através do seu sacrifício vicário e expiatório na cruz, ele aniquilou, ele removeu de uma vez por toda os pecados do povo de Israel. E nós, gentios, que estávamos sem esperança no mundo, que estávamos longe de Deus, que estávamos sem esperança, que estávamos longe de Deus, distanciados de Deus, que estávamos no espírito, mortos em nossos delitos e pecados, no espírito, distanciado de Deus. Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 12, que nós, outrora, estávamos longe da comunidade de Israel, estranho aos concertos e às promessas. Aí no versículo 13, Paulo disse que nós, gentil, agora, pelo sangue de Cristo, nós que antes estávamos longe, pelo sangue de Cristo, chegamos perto de Deus, né? Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 13, irmão Lázaro Couto, que nós, gentios, que antes estávamos longe de Deus, pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe de Deus, chegamos perto de Deus pelo sangue de Cristo. Então, meus irmãos, quando Paulo disse, 2 Coríntios 3,14, mas o seu sentido for endurecido, porque até hoje está por levantar o véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, é como eu disse para vocês, lá em Jerusalém existia o lugar santo, o lugar santíssimo e o lugar santo dos santos. No lugar santo, no lugar santíssimo, os sacerdotes da ordem levítica, oriundos da tribo de Levi, eles poderiam entrar e fazer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e também os sacerdotes da linhagem de Arão. Agora, no lugar santo dos santos, aonde tinha o véu, e o véu era muito pesado, lá no templo de Jerusalém, só o sumo sacerdote que poderia entrar para oferecer sacrifício, expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, ele poderia entrar no lugar por nome Santo dos Santos, onde estava o véu. E o véu era muito pesado. Quando Jesus de Nazaré abriu aqueles dois braços na cruz e bradou, Tetelestai, está consumado, no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, ele estava dizendo, está feito, ninguém desfaz. Está pago,
ninguém desfaz. Vocês não precisam fazer nada pela salvação de vocês. A única coisa que vocês têm que fazer nesse novo pacto agora é só ter fé, é só crer no Messias ressuscitado, porque eu já paguei tudo por vocês. Então, Jesus de Nazaré foi o único judeu nascido debaixo da lei de Moisés que cumpriu todos os 600 mandamentos da lei de Moisés, que cumpriu todas as obras da lei de Moisés. Jesus de Nazaré, como homem, ele participou de sacrifício de animais. Jesus de Nazaré, como judeu de origem judaica, ele guardou o sábado. Jesus de Nazaré, como judeu de origem judaica, ele cumpriu todos os mandamentos da lei mosaica, da lei de Moisés. Tanto é que ele disse no livro histórico de Mateus, no capítulo 5, a saber, o versículo 17, que ele não veio para revogar a lei, os profetas, e sim para cumprir a lei. Por que ele disse isso? Porque Jesus de Nazaré era judeu de origem judaica, e ele, como judeu de origem judaica, nascido debaixo da lei de Moisés, ele era obrigado a guardar todos os mandamentos da lei de Moisés e cumprir. Ora, se ele não guardasse e não cumprisse, ele poderia ser acusado de transgressor da lei. Ele ia ser acusado de transgressor da lei. Então, ele seria apedrejado até a morte. Então, Jesus de Nazaré, o Jesus histórico de mais de 2000 anos atrás, ele cumpriu nele mesmo todos os mandamentos, toda a lei de Moisés. A lei de Moisés tinha 613 preceitos, 613 mandamentos. Páscoa, circuncisão, dar o dízimo, e o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro, era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Jesus de Nazaré cumpriu todos os mandamentos da lei de Moisés. E depois que ele abriu aqueles dois braços e disse, tetelestai, está consumado, está pago, ninguém desfaz, o véu que separava o homem de Deus, a humanidade de Deus, que colocava a barreira entre a humanidade e Deus, foi rasgado de alto a baixo na cruz, quando Jesus de Nazaré bradou e disse, tetelestai. Aí Paulo vem mais tarde no Evangelho e diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, para a igreja que se reunia na progressiva cidade de Corinto, Paulo disse, meus irmãos, mas o seu sentido for endurecido, porque até hoje está por levantar o véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Qual é a lição do Velho Testamento que Paulo está se referindo? A lição do Velho Testamento é a lei de Moisés. Ora, em outras palavras, Paulo estava dizendo que todas as vezes que você pratica uma obra da lei de Moisés, você está levantando o véu de novo. Você está levantando o véu, o qual foi rasgado com a morte de Jesus de Nazaré na cruz. Todas as vezes que um religioso ou um evangélico, ou um religioso ou católico evangélico, ele pratica uma obra da lei de Moisés, ele está levantando o véu de novo, o véu que separava a humanidade de Deus. Ele está colocando barreira entre ele e Deus, e ele está simplesmente se distanciando de Deus. Então, dentro das chamadas igrejas evangélicas, que na verdade não é igreja, são empresas religiosas, porque igrejas são vidas, igrejas são pessoas. A palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que quer dizer chamado de dentro para fora, que vem do verbo akaleo no grego, que quer dizer chamado de dentro para fora. A igreja de Cristo não é um espaço físico, a igreja de Cristo não é um templo de pedra, a igreja de Cristo são vidas, são pessoas. O profeta, ele já tinha dito isso, né? Estevão, diácono Estevão, ele era pregador também do evangelho, embora Estevão pregava o evangelho da circuncisão, do arrependimento de pecado ao nome de Jesus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, o diácono Estevão, ele foi morto pelos religiosos quando ele disse o seguinte, Atos 7, 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra, que os evangélicos dizem que vai ser destruída, é o estrado dos pés de Jeová, é o estrado dos pés de Deus. Que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então Deus não habita em templo feito por mãos de homem.
Paulo também disse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 24 e 25, Deus não habita em templo feito por mãos humanas e não pode ser servido por mão de homem nenhum, porque é ele que dá vida e a respiração a todas estas coisas. Então, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Agora, qual é o templo que Deus não habita? Templo judaico. Se na onde você se reúne como igreja, com as pessoas, se lá cobra dízimo, é templo e Deus não habita lá. Se aonde você se reúne como igreja, dá a chamada Santa Ceia, que na verdade nunca foi Santa Ceia, era a Páscoa judaica, era o jantar noturno, era um jantar noturno que os judeus faziam anualmente, uma vez por ano, entre os judeus de origem judaica. Lá é templo judaico e por ser templo, Deus não habita. Se lá onde você se reúne como igreja tem batismo nas águas, que só serve para tirar a sujeira do corpo dos homens e das mulheres, que só serve para lavar carne, mas não tem poder nenhum espiritual, é templo e Deus não habita. Então Paulo diz que toda vez que você pratica uma obra da lei de Moisés, você está levantando o véu de novo, o véu que separava a humanidade de Deus, o véu que colocava a barreira entre a humanidade e Deus. Você está levantando de novo na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus de Nazaré, com a sua morte na cruz, ele aboliu a lei de Moisés. Ele aboliu a lei de Moisés. Alguns religiosos dizem que nada, Jesus não aboliu a lei de Moisés, porque Jesus de Nazaré disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele não veio para destruir a lei, para revogar a lei aos profetas, ele veio para cumprir a lei. Mas entenda, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento e não é Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré, do Jesus histórico, que fala do nascimento de Jesus de Nazaré, da sua vida como homem na terra, da sua profissão como carpinteiro, da sua crucificação e da sua ressurreição. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, o templo de Jerusalém ainda estava de pé e os sacerdotes oriundos da tribo de Levi ainda estavam dando um dízimo do coentro, do açafrão, ainda estavam dando um dízimo, ainda estavam fazendo um sacrifício de animais, e a lei de Moisés ainda está em vigor no livro de Mateus, no livro histórico de Mateus. Tanto é que Jesus de Nazaré, repreendendo a hipocrisia dos escribas e fariseus, os fariseus eram aqueles homens que andavam com a mitra ao redor da testa escrito santidade ao Senhor. Eles pregavam que não viviam, eles pregavam contra o roubo, sendo que eles roubavam as pobres viúvas, usando o nome santo de Deus. Eles iam na casa das pobres viúvas, e aí, com pretexto de fazer prolongadas orações, e ficavam lá simplesmente comendo e bebendo e roubando dinheiro das pobres viúvas, usando o nome de Deus. Então Jesus de Nazaré, agora pregando contra a hipocrisia dos líderes religiosos, dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eram doutores da lei, eram os intérpretes da lei. Os escribas eram versados na Torá, na lei mosaica, na lei de Moisés. Eles eram doutores da lei, versados na lei. Só que os fariseus pregavam que não viviam. Então, Jesus repreendendo agora a hipocrisia dos líderes religiosos, dos escribas e fariseus, ele disse em Mateus capítulo 23, versículo 23 assim: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do coentro, da hortelã, do cominho, do endro, mas vocês esquecem de praticar 3 coisas importantes da lei. Que lei é essa? A lei de Moisés: justiça, amor e misericórdia. Então, em Mateus, Marcos, Lucas e João, a lei de Moisés ainda estava em vigor. A lei de Moisés ainda estava de pé. Aí no Evangelho, mais tarde, Paulo escrevendo sua carta aos judeus de origem judaica, aos hebreus, no capítulo número 9 de Hebreus, versículo 17, Paulo agora faz uma pergunta interrogativa. Paulo disse bem assim: porque o testamento só tem valor,
só tem valor enquanto o testador vive. Ou seja, em outras palavras, Paulo estava dizendo que o testamento só tem valor, só tem validade, só tem força enquanto o testador está vivo. Mas, com a morte do testador, aquele testamento perde a sua força, perde a sua validade. Então, em Mateus, Marcos, Lucas e João, a lei de Moisés ainda estava em vigor. O templo de Jerusalém ainda estava em pé. Só foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito II, quando ele invadiu e destruiu o templo de Jerusalém. Mas com a morte do testador Jesus de Nazaré na cruz do Calvário, o testamento da lei de Moisés perdeu a sua validade, perdeu a sua força, e com sua morte na cruz, ele aboliu de uma vez por toda a lei de Moisés. Aí Paulo, escrevendo no Evangelho, no ano 65 a 66, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, a data da escrita, para a igreja que se reunia na cidade de Colossos, em Colossenses capítulo 2, a saber o versículo de número 14, Paulo disse, essa cédula era a lei de Moisés, que era contrária contra nós, nas suas ordenanças. Qual eram as ordenanças da lei de Moisés? Páscoa, que os religiosos chamam da tal Santa Ceia, que de Santa Ceia não tem nada, porque a palavra Santa Ceia não existe nas Escrituras. A palavra Santa Ceia não existe no Evangelho. Quem acrescentou a palavra Santa Ceia na Escritura foi o padre católico João Ferreira de Almeida. Foi ele que acrescentou, aí colocou a palavra Santa Ceia na Escritura. É o dedo do homem na Escritura. Mas não existe no Evangelho, nem na Escritura, a palavra Santa Ceia. Não existe a palavra Santa Ceia. Era uma Páscoa judaica. Era o jantar noturno entre os judeus, que eles faziam anualmente, uma vez por ano. E aí o sistema religioso, a religião católica, eles espiritualizaram a chamada Páscoa, o jantar noturno, e eles colocaram como um sacramento e como um memorial, mas era a Páscoa judaica, nunca foi a chamada Santa Ceia. Tanto é que no livro histórico de Lucas, capítulo de número 22, versículo 15, na última Páscoa de Jesus de Nazaré com seus 12 discípulos, a Bíblia diz que Jesus de Nazaré olhou para seus discípulos e disse assim, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. E dentre tantos alimentos expostos na mesa, Jesus de Nazaré pegou o pão, partiu o pão e deu para seus discípulos e disse, esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Jesus de Nazaré estava dizendo para os seus discípulos o seguinte, olha, depois desse ato aqui, depois dessa Páscoa, eu vou morrer na cruz por vocês. Eu vou dar o meu corpo por vós na cruz. Eu vou ser crucificado por vocês. Então, esse pão aqui é meu corpo que é dado por vós. É meu corpo que é repartido por vós. Ele estava dizendo, depois da Páscoa, eu vou morrer por amor a vocês lá na cruz. E Jesus de Nazaré, semelhantemente também, pegou o cálice e deu para seus discípulos e disse, tomai, bebei, porque esse cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Ele estava dizendo o seguinte, olha, assim como estou dando para vocês esse cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Ele estava dizendo que na cruz ele ia derramar até a última gota de sangue pelos seus discípulos, por nós, para nos dar vida eterna. Então, meus queridos e amados irmãos, nunca foi a chamada Santa Ceia, era o jantar noturno. E esse jantar noturno que os judeus faziam entre eles anualmente, uma vez por ano, estrangeiros, gentios não podiam participar, a não ser se eles fossem circuncidados. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, versículo 43, que nenhum estrangeiro ou gentio poderia participar da Páscoa dos judeus de origem judaica, a não ser se essa pessoa se circuncidasse. Se essa pessoa se circuncidasse, seria considerado natural do país de Israel, seria considerado natural da nação e seria considerado judeu também. Aí sim, ele poderia participar
da Páscoa, do jantar noturno, anualmente, dos judeus de origem judaica. Mais tarde, Paulo disse no Evangelho, lá na festa ágape, na festa do amor, porque existia a festa ágape, a festa do amor na progressiva cidade de Corinto. Aí Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17, assim: quando vocês se reúnem, quando vocês se ajuntam, não é para melhor, e sim para pior. Aí Paulo mostra para eles o porquê que os coríntios estavam se reunindo para comer a Páscoa, não para melhor, e sim para pior, porque existia a festa ágape, por nome festa do amor, e os ricos levavam muita comidaça, muita comida, e os ricos comiam com seu grupeio de ricos, com os ricos, e os pobres ficavam só olhando os ricos comerem. Então, Paulo disse o seguinte: você se reúne para pior, e não para melhor. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 17. Eu vou ler aqui para você. 1 Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 17. Olha o que Paulo disse para os irmãos que se reunia na cidade de Corinto. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Por quê? Porque entre os irmãos que se reuniam na cidade de Corinto, havia contendas, dissensões. Aí Paulo continua dizendo: e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia ou a Páscoa do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria refeição, ou jantar, ou ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Ou seja, Paulo estava dizendo para os irmãos de Corinto que quando eles iam comer, comer a Páscoa, comer a ceia, quando eles iam participar da Páscoa, participar da ceia, quando eles iam, cada um tomava antecipadamente seu próprio jantar, sua própria janta, e comiam particularmente. E outros comiam tanto que enchiam o bucho, e outros não comiam nada. Aí Paulo disse: eu não vos louvo por essa avareza, porque uns comem demais, até encher o bucho, outros se embriagam e outros não comem nada. Por quê? Os ricos comiam com os ricos e os pobres só ficavam olhando os ricos comerem a chamada Páscoa, a ceia na igreja de Corinto. Aí Paulo continua dizendo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 22, o seguinte: não tende porventura casas para comer e beber, ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Por quê? Porque havia dissensões, contenda entre os irmãos de Corinto, e também muitos irmãos ricos que tinham posse, bens materiais, envergonhavam, eles discriminavam os pobres. Rico comia com rico e os pobres ficavam só olhando na festa do amor, na festa ágape. Aí Paulo continuou dizendo: não tende porventura casa para comer e para beber, ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-eis nisso? Não vos louvo. Aí Paulo disse agora para os irmãos de Corinto que esse ensinamento que eles estavam trazendo para os irmãos, ele recebeu para a revelação do Cristo ressuscitado. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo disse: porque eu recebi do Senhor. Ele disse: esse ensinamento que eu estou vos passando aqui, eu recebi, foi do Cristo ressuscitado lá no terceiro céu. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, Paulo aqui está relembrando a noite da última Páscoa de Jesus com seus discípulos. Paulo aqui está relembrando para os irmãos de Corinto a última Páscoa que Jesus de Nazaré participou com seus discípulos. Aí ele disse que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Qual foi a noite que Jesus de Nazaré foi traído? Justamente na última Páscoa com seus 12 discípulos. Tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Ou seja, Jesus de Nazaré estava dizendo: eu vou morrer na cruz por vocês depois da Páscoa, que é partido por vós. Fazei isto
em memória de mim. O que é que Jesus estava ensinando para o seu discípulo? A repartir o pão. Então, somente isso. Jesus de Nazaré, na última Páscoa, estava ensinando para o seu discípulo a eles repartirem o pão com o seu próximo, uns para com os outros. Tanto é que Jesus de Nazaré, tendo partido o pão, deu para seus discípulos e disse: fazei isso também que eu estou fazendo aqui. Mas fazer o que, Jesus? Reparta o pão também com seu semelhante, com seu próximo. Façam isso em memória de mim. Ou seja, Jesus de Nazaré estava dizendo o seguinte: olha, depois daqui eu vou morrer. Enquanto eu estiver morto, assim como eu reparti o pão aqui nessa última Páscoa convosco, reparto o pão também, vocês também. Reparto o pão também com o próximo, com os necessitados. E façam isso em memória de mim. Porque você só pode fazer algo em memória de alguém se esse alguém estiver morto. Entende? Então Jesus de Nazaré estava dizendo para o seu discípulo: depois daqui eu vou morrer. Enquanto eu estiver morto, continue repartindo o pão, assim como eu reparti o pão com vocês. Reparta o pão com o seu próximo. Fazer isso em memória de mim enquanto eu estiver morto. Aí Paulo continua dizendo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, Jesus de Nazaré estava ensinando tão somente para seus 12 discípulos que assim como ele repartiu o pão com eles na última Páscoa, eles também, enquanto Jesus de Nazaré estivesse morto, deveriam repartir o pão pelo mundo com seu próximo, repartir o pão com o necessitado. Mas depois que Jesus, o Cristo ressuscitado, ressuscitou, não havia mais necessidade dos seus 12 discípulos repartirem tão somente o pão material pelo mundo com seu próximo. Agora, os seus discípulos iam repartir tanto pão material pelo mundo, tanto pão espiritual, que é o Cristo ressuscitado, que é a palavra do Cristo ressuscitado, como ele disse no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 54, ele disse mesmo assim: eu sou o pão vivo que desci do céu. Então, os seus discípulos agora, quando Cristo ele ressuscitou, eles iam agora repartir tanto pão material pelo mundo com o seu próximo, tanto pão espiritual, que é a palavra do Cristo ressuscitado, com o seu próximo. Entende? Só que o sistema religioso, todo mês, todos os meses, eles anunciam a morte de quem está vivo. O sistema religioso, eles anunciam a morte de quem está vivo, porque Jesus, ele não está mais na cruz. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele hoje é o nosso sumo sacerdote espiritual e está sentado à direita, à destra de Deus Pai, e ele intercede por nós 24 horas por dia. O Jesus que eu estou pregando aqui nessa live não é o mesmo Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré, ele veio para morrer pelos pecados do seu povo. E qual era o pecado do seu povo? A transgressão da lei de Moisés. E ele também veio para cumprir a lei de Moisés. Tanto é que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, que embora nós conhecemos a Jesus na semelhança de carne, nós conhecemos a Jesus na sua carne, como Jesus de Nazaré. Hoje, nós não conhecemos ele mais em carne. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele não está mais em carne. Jesus de Nazaré, ele veio em carne. O Jesus que nós conhecemos agora é o Cristo ressuscitado. Ele disse: embora nós conhecemos a Jesus segundo a carne, ou seja, embora nós conhecemos Jesus como Jesus de Nazaré em forma de carne, ele hoje não é aquele Jesus de Nazaré em forma de carne mais. Ele hoje é um espírito glorificado. Ele hoje é o Cristo ressuscitado. Então aqui nessa live, o Jesus que eu estou pregando não é Jesus de Nazaré, o Jesus histórico. O Jesus que eu estou pregando aqui é o Cristo ressuscitado. E ele hoje
é o nosso sumo sacerdote eterno. E ele está no céu, assentado à destra, à direita de Deus Pai, para a glória de Jesus Cristo ressuscitado. Então, meus queridos e amados irmãos, o sistema religioso, todos os meses, eles dizem que Jesus está morto. Os líderes religiosos, além de pecarem contra Deus, eles levam também inocentemente os membros que frequentam os seus templos religiosos a pecarem contra Deus, porque eles anunciam a morte de quem está vivo. Eles anunciam a morte de quem está vivo, porque eles dão um pedaço de pão pumã e eles dão também um pouco de suco de kisuke para as pessoas e dizem que as pessoas têm que tomar a chamada Santa Ceia em memória de Jesus. Eles dizem que as pessoas têm que participar, têm que tomar a chamada Santa Ceia em memória de Jesus. Mas se você faz alguma coisa em memória de alguém, você está dizendo que esse alguém está morto. E Jesus, ele não está morto. O nosso Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está sentado à destra, à direita de Deus Pai, lá no céu. Ele ressuscitou. Então isso é uma blasfema. Isso é uma profanação. É profanação daquilo que é sagrado. Eles todos os meses, eles anunciam a morte de quem está vivo. E eles dão um pedaço de pão pumã para as pessoas e dizem que aquele pedaço de pão pumã é o corpo de Cristo. E eles dão um pouquinho de suco de kisuke para as pessoas. E eles dizem que aquele pouco de suco de kisuke é o sangue de Cristo. Só que o corpo de Cristo não é um pedacinho de pão. O corpo de Cristo não é um pão de padaria. O corpo de Cristo é a igreja. Paulo disse em 1 Coríntios, no Evangelho, capítulo 10, versículo 17, que o corpo de Cristo é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja, pessoas, vidas, é o corpo de Cristo. Entende? Então, o sistema religioso, eles comparam um pedacinho de pão pumã, eles comparam um pão ao corpo de Cristo. Eles chamam o corpo de Cristo de pão, sendo que Paulo disse no Evangelho que o corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Nós que somos o corpo de Cristo. Entende? Então, a chamada Santa Ceia dentro do sistema religioso é uma grande fonte de lucro. Por que uma grande fonte de lucro? Porque a religião católica transformou em um sacramento, em um memorial. E dentro do sistema religioso, os pastores, eles dizem o seguinte: você não pode participar da chamada Santa Ceia porque você brigou com seu marido hoje. Você não pode participar da Santa Ceia porque você não é casado num papel. Você não pode participar da Santa Ceia porque você brigou com seu vizinho ontem. E o dízimo? O dízimo você pode trazer. Ué, pastor, eu não posso participar da Santa Ceia porque eu não sou casado num papel. Um exemplo, eu não posso participar da Santa Ceia porque eu não sou casado do papel. Mas o falso dízimo em dinheiro mensal eu posso trazer? Eles falam pode. Por quê? Porque eles são mercenários, eles são cães gulosos, ventre preguiçosos, e eles são cães gulosos. Eles estão ali tão somente para tomar, usando o nome de Cristo, o nome de Deus, o dinheiro das pessoas. Eles pregam aquilo que Cristo aboliu dentro do sistema religioso. Os pastores pregam aquilo que Cristo aboliu. Jesus de Nazaré, com a sua morte na cruz, irmão Lázaro, ele aboliu a lei de Moisés. E aquilo que Cristo aboliu, os líderes religiosos dentro da religião, eles ressuscitaram, que é a lei de Moisés. Por isso que eu digo, a religião é contra Cristo ressuscitado. A religião, ela quer se colocar no lugar de Cristo ressuscitado. A religião, ela quer fazer aquilo que Jesus de Nazaré já fez na cruz por nós. A religião, ela é anticristo. Ela se opõe a Cristo. Ela se levanta contra Cristo. Entende? Então, dentro do sistema religioso, os pastores pregam aquilo que Jesus aboliu com a sua morte na cruz do Calvário, que é a lei de Moisés,
como Paulo disse em Efésios capítulo 2, a saber, o versículo 15, que Cristo na sua carne, ele desfez a inimizade. Que inimizade é essa? A inimizade entre judeus e gentio. A palavra congregar quer dizer reunir. Cristo na cruz, ele reuniu judeus e gentio. E uma vez que ele reuniu judeus e gentio, ele fez o concerto do homem para com Deus, fazendo um só corpo, um só homem na cruz. Ele fez a reconciliação nossa com Deus na cruz do Calvário. Tanto é que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 12, que nós, gentios, outrora estávamos longe da comunidade dos judeus, longe da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa. Versículo 13, mas pelo sangue de Cristo, nós, gentios, que estávamos longe de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo, chegamos perto de Deus. Entende? Aí Paulo disse em Efésios 2, versículo 15, Cristo na sua carne desfez a inimizade, a barreira entre judeus e gentios. Aí Paulo continuou dizendo, isto é a lei dos mandamentos. Que lei dos mandamentos é essa? A lei de Moisés, que consistia em suas ordenanças. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Sacrifício de animais. Entende? Sacrifício de animais. E dentro da religião, para você dizer que está de bem com Deus, para você mostrar que está bem com Deus, você tem que sacrificar. Dentro da religião, você tem que sacrificar. Os pastores dentro do sistema religioso mandam seus membros sacrificarem. Faça um sacrifício de fé. Traga R$1.000 porque Deus vai te dar 5.000. Traga 5.000 porque Deus vai te dar 10.000. Deus quer ver a sua fé. Traga seu Isaac. Sacrifique. Por quê? Porque dentro do sistema religioso, dentro dos templos religiosos, quanto mais os filhos de Deus fazem sacrifício, mais enche os cofres dos pastores e mercenários lá atrás. Quanto mais os filhos de Deus sacrificam, enche os cofres dos pastores e mercenários, porque Deus não aceita nenhum sacrifício do seu povo. Por quê? Porque Cristo já fez o último sacrifício, dando a sua vida por nós na cruz. Ele não aceita sacrifício. Já dizia no antigo pacto do profeta Oséias, em Oséias capítulo 6, e o versículo de número 6, que Deus não quer holocausto nem sacrifício, o que Deus quer é conhecimento de Deus. Como é que o cristão conhece a Deus? Lendo o Evangelho. Se você quer conhecer a Deus, leia as cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Se você quer ver Deus falando contigo, leia as cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. O profeta já dizia, porque Deus não quer sacrifício, Deus não quer holocausto. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel disse bem assim para Saul, porque Deus não tem prazer em sacrifício de tolo, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência à sua palavra. O que Deus quer é obediência à palavra da verdade. O que Deus quer é obediência ao evangelho do Cristo ressuscitado. Entende? Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, ele disse, no livro histórico de Mateus, capítulo 12, versículo 6, que Deus não tem prazer em holocausto e sacrifício. E que Deus não quer holocausto e sacrifício. Deus quer amor, Deus quer caridade, Deus quer misericórdia. Então, Deus não aceita nenhum sacrifício do seu povo, porque Cristo se ofereceu e fez o último sacrifício por nós, dando a sua vida na cruz do Calvário. Então, eu quero que você entenda, sacrifício era ordenanças da lei de Moisés. Entende? Então, todas as vezes que um filho de Deus, todas as vezes que um religioso, ele pratica uma obra da lei de Moisés, ele está se distanciando de Deus. Ele está levantando um véu de novo, colocando uma barreira entre ele e Deus. E dentro do sistema religioso, os pastores mercenários, em vez de mostrar o evangelho para as pessoas, de pregar a verdade para os filhos de Deus, eles ocultaram o evangelho. Eles ocultaram a verdade das pessoas e, pregando a lei de Moisés, eles afastaram os filhos de Deus para bem longe de Deus. Pregando a lei de Moisés, eles levantaram o véu de novo, a barreira de novo entre
os filhos de Deus e Deus. Eles afastaram os filhos de Deus para bem longe de Deus. Eles não apresentaram Cristo ressuscitado para os filhos de Deus. Eles não apresentaram o evangelho da graça que foi revelado a Paulo no terceiro céu para os filhos de Deus. O que eles apresentaram foi pagar o preço, foi fazer jejum, foi participar da chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada. O que eles apresentaram foi o quê? Que tem que fazer campanha, que tem que sacrificar. Foi isso que eles apresentaram para o povo de Deus, para os filhos de Deus, para os eleitos. Eles apresentaram a lei de Moisés, e pregando a lei de Moisés, eles levaram o povo de Deus para bem longe de Deus. Eles distanciaram o povo para bem longe de Deus e colocaram os filhos de Deus debaixo de maldição. Eles separaram os filhos de Deus do Cristo ressuscitado. Eles colocaram o povo de Deus debaixo de maldição. Por quê? Porque Paulo disse no Evangelho, escrevendo sua carta no ano 49 depois de Cristo, para os galateiros, para os gauleses, para os irmãos da Galácia do Sul, que ficaram no sul da Europa, no capítulo 3, versículo 10, Paulo disse, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. A lei de Moisés tinha 613 mandamentos. Ora, se dentro do sistema religioso, os religiosos dão um falso dízimo em dinheiro mensal, que era um dos preceitos, um dos mandamentos da lei de Moisés, e não cumpre os outros 612 mandamentos, eles estão debaixo de maldição. Eles são malditos, estão com a Bíblia na mão, mas são malditos. Convida as pessoas para ir nos seus templos, nos templos religiosos que eles congregam. Convida as pessoas para aceitar a Jesus, para fazer uma visita nos templos religiosos que eles congregam, mas eles estão debaixo de uma bruxaria religiosa. Eles estão debaixo de maldição. Enquanto os pastores, cães gulosos, mercenários, prometem para as pessoas que dão esse falso dízimo em dinheiro mensal, bênção, portas abertas, prosperidade. Paulo disse no Evangelho que essas pessoas estão debaixo de maldição. Enquanto os pastores estão prometendo bênção para o povo dentro do sistema religioso, Paulo disse no Evangelho que o povo está debaixo de maldição. Por quê? Porque estão praticando aquilo que Cristo aboliu, que é a lei de Moisés. Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro dessa lei. E além de estar debaixo de maldição, estão pecando contra Cristo, porque Tiago, pregador dos judeus, ele estava escrevendo sua carta no ano 49 depois de Cristo. Os ouvintes de Tiago eram judeus de origem judaica. Tiago disse em Tiago capítulo 2, versículo 10, que aquele que cumpre o mandamento da lei de Moisés e não cumpre o restante, é culpado de todos os mandamentos e, além de ser culpado, está pecando contra Deus. Então, os pastores dentro do sistema religioso estão distanciando os filhos de Deus, estão colocando os eleitos, filhos de Deus, debaixo de maldição. E além de colocar os filhos de Deus debaixo de maldição, eles estão levando os filhos de Deus a pecarem contra Deus. Porque eu quero que você entenda aquilo que Cristo aboliu, que é a lei de Moisés, os pastores ressuscitaram dentro do sistema religioso. E por que eles pregam a lei de Moisés? Porque pregando a lei de Moisés, fica mais fácil para eles manipular as pessoas. Fica mais fácil para eles arrancarem dinheiro das pessoas. A pergunta que não quer calar nessa live é: por que que dentro do sistema religioso os pastores não pregam as cartas do apóstolo Paulo? Não pregam as cartas de Paulo, de Romanos, Hebreus? Por que que eles não pregam? Porque é graça pura, sabe? É graça. E o evangelho da graça não traz lucro para os pastores do engano. O evangelho da graça não traz dinheiro para o sistema religioso. Entende? É por isso que os pastores mercenários só pregam a lei de Moisés, aquilo que Cristo aboliu. Eles mandam as pessoas fazerem sacrifício. Faça sacrifício. Traga 1.000 que Deus vai te dar 5.000. Isso é barganha. Isso é comércio. Isso é comercialização. Deus não é moeda de troca.
Deus não faz barganha com ninguém. Deus é espírito, ele é o cabeça da igreja e ele não negocia com homens. Ele é espírito, entende? E Deus não negocia com o ser humano. Isso é comércio com o nome de Deus. Isso é barganha com o nome de Deus. Entende? Deus não faz comércio com o ser humano. Deus não vende bênção. Deus não vende vitória. Deus não vende cura. Deus não vende milagre. Deus não vende a sua palavra. É tudo de graça. É tudo de graça e pela graça. Deus não vende nada, meus irmãos. Só que os pastores me ensinaram, eles vendem tudo dentro do sistema religioso. Eles vendem tudo. Eles vendem tudo. Eles vendem a fé. Eles vendem a palavra. Eles vendem cura. Eles vendem esses falsos milagres que eles dizem que são de Deus dentro dos seus tempos religiosos. É uma verdadeira vendiagem dentro do sistema religioso, dentro dos tempos religiosos. Os pastores vendem de tudo. Eles vendem água ungida em nome de Deus. Eles vendem lenço ungido usando o nome de Deus. Eles vendem a vara que diz que é a vara de Arão usando o nome de Deus. Eles fazem campanha do travesseiro do bom sonho, da meia do pá perfeito. Eles fazem campanha da rosa branca, da rosa vermelha, da rosa ungida, da madeira do Calvário. Eles vendem tudo, eles vendem CD, DVD, eles vendem livro. É uma verdadeira vendiagem com o nome de Deus. É uma verdadeira vendiagem com o nome de Deus. Eles só usam o nome de Jesus para benefícios próprios. Eles só usam o nome de Jesus porque sabem que se eles usarem o nome de Pedro, de Tiago, eles não vão conseguir arrancar dinheiro do povo. Então, eles usam o nome de Jesus para arrancar dinheiro das pessoas pobres, incautas e sofridas do nosso país. Mas eu louvo a Deus porque Deus está levantando uma geração. Deus está levantando a multidão de pregadores para pregar o evangelho da graça. Esse negócio está bombando, irmão. É graça pura. O Brasil inteiro, nos 4 cantos do Brasil, tem pessoas se reunindo em graça. Nos 4 cantos do Brasil agora tem pessoas pregando o evangelho do Cristo ressuscitado. Nos 4 cantos do Brasil tem pessoas pregando o evangelho da graça. Vamos para cima deles com o evangelho, para nós darmos um basta em toda a manipulação e exploração que os pastores me ensinaram tem feito com o povo pobre e sofrido do nosso país incauto, usando o nome de Deus e pregando a lei de Moisés. Então, a religião é contra Cristo. Irmão Fabiano Santana, por que a religião é contra Cristo? Porque a religião, ela quer fazer aquilo que Cristo já fez. A religião se coloca como mediador entre Deus e o homem. E a religião nunca foi mediador entre Deus e o homem. Paulo disse no Evangelho, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, não é vários deuses, há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O mediador entre Deus e os homens não é pastora, porque agora tem mulher pastora, umas mulheres preguiçosas que não querem fazer faxina, umas Jezabel que são insubmissas a seus maridos, que estão fundando templos religiosos, fazendo campanha para arrancar dinheiro do povo. É cão gulosa e mercenária também, é bandida. Cães gulosa e mercenária, prega a lei de Moisés, cobra dízimo para arrancar dinheiro do povo. O mediador entre Deus e os homens não é bispo, não é apóstolo, não é pastor. O mediador entre Deus e os homens é Cristo ressuscitado. O próprio Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele disse no livro histórico de João, capítulo 14, o versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe que Jesus de Nazaré estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, para você ir até o Pai tem que passar por mim. Não é passar pela religião, é passar por Cristo ressuscitado. É passar por Jesus ressuscitado, não é passar pela religião. Porque a religião é contra Cristo ressuscitado. Dentro do sistema religioso, você pode pregar mentira, você pode pregar falsa teologia da prosperidade, menos a verdade, porque a verdade derruba o sistema dos homens religiosos. A verdade, ela liberta, entende?
A verdade, ela acaba com o sistema dos homens. E quem matou Jesus de Nazaré foi os religiosos. Foi os religiosos que mataram Jesus de Nazaré. E por que mataram? Porque Jesus de Nazaré estava atrapalhando os seus negócios. Jesus de Nazaré estava pregando contra a hipocrisia dos senhores do templo. Jesus de Nazaré estava incomodando com a sua mensagem os poderosos da época, os senhores do templo. Tanto é que Jesus de Nazaré disse lá em Mateus capítulo 23, versículo de número 13, ai de vós, escribas e fariseus, que vai na casa das pobres viúvas com pretexto de fazerem prolongadas orações. Vocês vão ter um mais duro juízo. Vocês vão na casa das pobres viúvas e vocês roubam as pobres viúvas, vocês devoram as casas das pobres viúvas com pretexto de fazerem prolongadas orações. E isso está se repetindo em nossos dias. Os pastores do engano mercenário, mesmo com essa pandemia, o povo passando necessidade, restaurantes fecharam, lojas fecharam, empresas fecharam, muitas pessoas ficaram desempregadas. Os pastoricanos gulosos estão indo de casa em casa com pretexto de fazerem prolongadas orações, cobrar esse falso dízimo em dinheiro mensal. Eles vão lá, se a pessoa é rica, tem condições financeiras, eles entram na casa com pretexto de fazer oração. Oi, irmã, bom dia, boa tarde, a gente veio aqui orar pela senhora. Aí vai lá, faz uma oração relâmpago de 2 minutos, quando termina, oi, irmão, eu vim aqui buscar o dízimo. Eu vim aqui buscar... Que dízimo, irmão? Eu vim aqui buscar o dízimo, irmã. Deus vai te recompensar. Coloca o nome de Deus nessa roubalheira, irmãos. Sabe? Deus vai te dar 100 vezes mais. Eu vim aqui buscar o dízimo para a casa de papai. Porque a casa de papai precisa, irmã. Aí eu vim aqui buscar o dízimo. Que casa de papai, meu irmão? A casa de papai são vidas. São pessoas, não é tempo de pedra. Fazer a obra de Deus não é pegar um avião e ir para a África pregar. Fazer a obra de Deus não é estar dentro de um templo religioso, meu amado. Fazer a obra de Deus não é sustentar paredes. Fazer a obra de Deus não é abrir templos religiosos. Fazer a obra de Deus foi o que Jesus de Nazaré disse no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 28 e 29, para seus discípulos e para uma grande multidão. Quando aquela grande multidão perguntaram para Jesus de Nazaré, Senhor, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus de Nazaré olhou para aquela multidão e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que o Pai enviou. Então fazer a obra de Deus é crer no Messias ressuscitado. Fazer a obra de Deus é crer em Jesus Cristo ressuscitado. Entende? Esse negócio de pastor falar assim, traga o dízimo, porque é para a casa de papai, é mentira. É engano, esse falso dízimo em dinheiro mensal só enriquece os pastores. Só quem enriquece, só quem prospera com esse falso dízimo em dinheiro mensal são os pastores mercenários. Os membros passam fome, os membros moram de aluguel, os membros, muitos deles que eu conheço, da Assembleia de Deus, dormem na rua, como eu já vi em Salvador, na Bahia. Membros da Assembleia de Deus dormem na porta do templo da Assembleia de Deus, sabe? Membros da Assembleia de Deus dormem na porta do templo da Assembleia de Deus. Os membros passam necessidade. E sabe o que acontece? Quantos membros que passam fome, os membros que dormem na rua, procuram os pastores cães gulosos e pedem ajuda, eles falam assim, a igreja está em construção, não temos condições, entendeu? Vai orar, meu irmão, é prova de Deus, Deus está te provando, mas Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas para você, vai orar e pede para Deus, porque Deus vai abrir as portas. Isso é uma grande ironia, meu irmão, isso é uma grande ironia desses pastores cães gulosos, porque quando eles precisam de dinheiro e quando eles querem dinheiro, ele pede para os membros do seu templo religioso. Agora, quantos membros que frequentam seus templos de pedra religioso precisam de uma ajuda financeira, de uma cesta básica? Os pilantras mandam eles pedirem para Deus, entende? Isso é uma grande, irmão, ironia, entendeu? Esse falso dízimo em dinheiro mensal é uma fraude, é um grande roubo que se tornou um grande lucro para os pastores cães gulosos, mercenários que estão aí em todas as esquinas agora de cada cidade, de cada estado. Tem um templo evangélico, sabe? Tem um templo com nome de igreja evangélica
E esses pilantras estão cobrando esse falso dízimo em dinheiro mensal para comprar jatinho, para mudar de carro, para trocar de carro todo ano, para comprar apartamento, para fazer carro de aluguel, para sustentar curtição de filho, curtição de filha, para comprar ouro, relógio de ouro para suas esposas, com dinheiro do povo, para comprar aliança de ouro com dinheiro do povo, entende? Esses caras, irmão, são inimigos da cruz. São inimigos do feito da cruz. Eles são inimigos do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, dando a sua vida. E através do sangue dele, nós, gentios, fomos unidos a Deus. Eles são inimigos do sacrifício de Cristo na cruz, do feito de Cristo na cruz. Eles são inimigos. A religião é contra Cristo, porque ela quer fazer aquilo que Cristo já fez. Porque na religião é os homens tentando se ligar a Deus por meio de princípio dogmático, por meio de preceitos e doutrina de homens, de código de condutas. No Evangelho, nós já fomos ligados a Deus com a morte de Cristo na cruz. E Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo 5, e o versículo de número 18. Paulo disse assim, que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através da morte de Jesus na cruz. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Jesus Cristo reconciliando o homem, o mundo consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós já fomos reconciliados para sempre com Deus, para sempre com o Pai. Quando Jesus de Nazaré disse tetelestai, com a morte de Cristo na cruz, nós já fomos reconciliados para sempre com o Pai. Entende? Em Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo disse, nós outrora éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo, pelo que nós seremos salvos pela sua vinda. Só que a religião quer fazer aquilo que Cristo já fez na cruz por nós. Por quê? Porque Cristo já nos justificou na cruz, já nos fez uma nova criatura na cruz. Cristo, ele já nos salvou na cruz, já aperfeiçoou nosso espírito na cruz, já nos deu vida na cruz. E a religião diz, não, o seguinte é esse, nós não aceitamos isso não. Para vocês ir para o céu, vocês têm que pagar o preço. Mas que preço, meu amado? Que o preço já foi pago. Jesus de Nazaré já pagou o preço por nós na cruz do Calvário, dando a sua vida por nós. A religião, os senhores do templo não aceitam isso. Eles não aceitam o evangelho. Eles dizem que para as pessoas se unirem a Deus, irem para o céu, as pessoas têm que dar esse falso dízimo em dinheiro mensal. As pessoas têm que subir monte, descer monte, ir para o monte orarem, passar a noite toda gritando, feito louco, sabe? As pessoas têm que subir monte, descer monte, têm que pagar o preço. Mas no Evangelho, nós fomos ligados a Deus através do sacrifício vicário e expiatório de Jesus na cruz. Na cruz, Jesus nos reconciliou para sempre com Deus. Na cruz, Jesus nos ligou a Deus. Na cruz, Jesus, com seu sangue derramado, nos aproximou de Deus. Só que os pastores religiosos, os pastores mercenários não aceitam isso. Por que eles não aceitam? Porque eles dizem, não, vocês não estão unidos com Deus ainda não. Para vocês se unir a Deus, vocês têm que ter carteirinha de membro de nosso templo religioso. Para vocês se unirem a Deus, vocês têm que se batizar nas águas. Só que esse batismo nas águas não tem poder nenhum espiritual. Esse batismo nas águas só serve para tirar a sujeira do corpo do homem e da mulher e nada mais. Porque o verdadeiro batismo é o batismo da cruz. Entende? Aí muitos pastores falam, mas não, Jesus também se batizou na cruz. E como Jesus também se batizou nas águas. E como Jesus se batizou nas águas, você tem que se batizar também nas águas para ter comunhão. Entende? A nossa comunhão com o Pai já foi feita na cruz. Porque Paulo disse no Evangelho, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, que aquele que se une com o Senhor faz um só espírito com Ele. Se eu sou só um espírito com o Pai, eu já tenho comunhão com Ele, porque eu já estou ligado com Ele, reconciliado com Ele, já estou próximo dEle, já estou perto dEle. A nossa comunhão é com o Pai, porque nós somos só um espírito com o Pai, entende? E os pastores dizem, não,
para vocês irem para o céu, vocês têm que descer as águas, tem que se batizar nas águas, porque Jesus também se batizou. Mas Jesus só se batizou nas águas para cumprir a lei mosaica, a lei de Moisés. Tanto é que, para a gente encerrar essa live, no livro histórico de Mateus, capítulo 3, a saber, o versículo 14, o livro histórico de Mateus foi escrito entre os anos 58 a 60, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, pelo evangelista Mateus. A Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que Jesus de Nazaré chegou até seu primo João, e João Batista olhou para ele e disse assim: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim para ser batizado por mim? Jesus de Nazaré olhou para João e falou assim: deixa, João, porque nos convém cumprir toda a lei e toda a justiça. Ou seja, nos convém cumprir a lei de Moisés. Por quê? Porque lá em Levítico capítulo 1, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, eles pegavam o cordeiro e lavavam o cordeiro na bacia por nome propiciação. Eles lavavam o cordeiro até as entranhas. E aquele cordeiro apontava para Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, mais tarde, que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro apontava para Jesus de Nazaré, que ia ser morto por nós na cruz. Mas antes de ser morto na cruz, ele tinha que ser lavado nas águas. Então Jesus de Nazaré se batizou nas águas tão somente para cumprir a lei de Moisés. Aí a Bíblia diz que João Batista batizou Jesus nas águas turvas e escuras do Rio Jordão. Então, quando os pastores, dentro do sistema religioso, eles olham para seus membros e dizem que eles precisam descer as águas, se batizar nas águas, para terem comunhão com Deus, e eles precisam se batizar nas águas, porque assim que eles descem as águas, os seus pecados ficam na cruz, eles estão dizendo também que Jesus de Nazaré tinha pecado. Porque Jesus de Nazaré também se batizou nas águas. E se Jesus de Nazaré se batizou nas águas, ele se batizou porque tinha pecado? Não, Jesus nunca pecou. A Bíblia diz: eis o israelita em quem não há engano, em quem não há dolo, em quem não há pecado. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele nunca pecou. Jesus de Nazaré tão somente se batizou nas águas para cumprir a lei mosaica, a lei de Moisés. A lei mosaica, ele disse: deixa, João, porque assim nos convém cumprir toda a lei e toda a justiça. Então, quando os pastores dizem assim: você tem que descer as águas, tem que se batizar nas águas, porque assim que você se batiza nas águas, seus pecados ficam nas águas. Eles estão blasfemando, porque eles estão dizendo que Jesus de Nazaré tinha pecado. Em segundo lugar, os pastores dentro do sistema religioso dizem que assim que as pessoas descem as águas, a velha criatura fica nas águas. A velha criatura da pessoa morre. Isso é heresia, é mentira. Porque Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 5, que o nosso velho homem, a nossa velha criatura, foi crucificado com Cristo na cruz e foi deixado na cruz. Entende? A nossa velha criatura foi crucificado com Cristo na cruz e não nas águas. Entende? Isso também é outra blasfêmia, outro pecado que eles cometem dentro do sistema religioso. E outra, João Batista disse em Mateus capítulo 3, versículo 11 o seguinte: eu vos batizo com água para perdão, para remissão de pecado, mas vem um, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E João Batista ainda disse: eu vos batizo com água para perdão, para remissão de pecado. Mas vem um que é mais poderoso do que eu. Por quê? Porque o batismo de João, o Batista, porque o nome João era o nome dele tradicional. Ele recebe o nome de Batista pelo seu ofício, pela sua missão de batizar pessoas nas águas turvas, ou melhor, escuras do Rio Jordão. Então, aquele batismo de João era o batismo do arrependimento de pecado, porque João Batista era ministro da circuncisão. Ele pregava o evangelho do arrependimento de pecado. E como prova que as pessoas estavam arrependidas dos seus pecados, as pessoas tinham que se batizar nas águas. E aquele batismo de João era o batismo para a sua tribo. Era um costume e era um batismo para a sua tribo. Era uma tradição para a sua tribo. Entende? Aquele batismo de João
era o batismo do arrependimento de pecado, porque João Batista pregava o evangelho da circuncisão, do arrependimento de pecado. Só que João disse, eu, João. Ele não disse os pastores, não. Ele disse, eu, João, vos batizo com água. Ele não disse, os pastores evangélicos vão vos batizar com água, não. Ele disse, eu, João Batista, vos batizo com água. Mas vem um que é mais poderoso do que eu. Ele sim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, quando os pastores batizam pessoa hoje dentro dos seus templos religiosos, quando os pastores batizam as pessoas hoje dentro dessas piscinas de plástico, nos rios, nas praias, e eles dizem que as pessoas ali, assim que essas pessoas são batizadas nas águas, as pessoas viram uma nova criatura, as pessoas têm comunhão com Deus, eles estão blasfemando também, porque eles estão dizendo que o Todo-Poderoso que batiza com o Espírito Santo e com fogo não veio ainda. João Batista disse, eu vos batizo com água para perdão de pecado, mas vem um que é mais poderoso do que eu. É ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então escute, por favor, quando os pastores do sistema religioso batizam as pessoas nas águas, eles estão dizendo que o Todo-Poderoso não veio ainda. E o Todo-Poderoso, ele já veio. E ele já nos batizou com o Espírito Santo e com fogo. E na onde foi que ele nos batizou? Com a sua morte na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo disse, ou ignorais que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados num batismo na sua morte. Todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados no batismo na sua morte. Eu quero que você entenda, o verdadeiro batismo que tem poder espiritual é o batismo da cruz. Nós fomos batizados no batismo na morte de Cristo na cruz. Nós fomos batizados no batismo da cruz. Nós fomos batizados na morte de Cristo. O único batismo que tem poder espiritual é o batismo da cruz. E Paulo disse no Evangelho em Efésios capítulo 4, versículo de número 4, que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, uma só esperança e um só batismo. Não é dois batismos, não é três batismos, é um só batismo. E que batismo é esse? O batismo da cruz. Todos os filhos de Deus foram batizados em um único batismo, em um só batismo, que foi o batismo da cruz. Entende? Então, a religião é uma farsa, é uma fraude, é contra Cristo. Entende? Na religião, é o homem fazendo sacrifício para buscar a Deus. Na graça, é Deus buscando o homem. Na religião, o homem faz sacrifício e diz que está buscando a Deus. Na graça, é Deus que busca o homem. Entende? Na religião, é o homem tentando fazer alguma coisa para Deus. No Evangelho, o homem não faz nada, porque Jesus já fez tudo por nós na cruz. Então, irmão, vamos para cima deles. Esses cães gulosos aí, esses mercenários que estão enganando o povo de Deus, colocando os filhos de Deus para bem longe de Deus, cobrando esse falso dízimo em dinheiro mensal, sendo que o dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte na herança entre o povo de Israel. E eles cobram dos filhos de Deus, eles afastam os filhos de Deus pregando a lei de Moisés, eles colocam os filhos de Deus debaixo de maldição, cobrando esse falso dízimo em dinheiro mensal. Entende? O sistema religioso é uma fraude. Os pastores do sistema não têm pena de ninguém, de catador de latinha, de catador de papelão. Eles querem o dinheiro porque eles são cães gulosos. Eles são cães gulosos, como o profeta Isaías profetizou. Em Isaías capítulo 56, versículo 11, ele disse, os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos e os vossos pastores são cães gulosos. Se você pegar um pedaço de bife, um pedaço de carne e jogar no meio de 10 cachorros que estão na gula, eles mastigam e nunca se satisfazem. Assim são os pastores das igrejas brasileiras. Assim são os pastores dos templos religiosos no Brasil. Eles são o que o profeta Isaías profetizou. Eles são cães gulosos. Eles são cães gulosos. Só estão interessados em gozar desse falso dízimo em dinheiro mensal das ovelhas. Só estão interessados em gozar da gordura da ovelha,
da lã das ovelhas, só estão tão somente interessados em gozar do emprego das ovelhas, só estão tão somente interessados em gozar do dinheiro da ovelha, mas não visita quem está caído, não vai na favela, não ajuda órfão, não ajuda viúva, não ajuda o viajante, não ajuda o forasteiro, mas a casa está caindo. A casa está caindo porque nós estamos pregando o verdadeiro evangelho e é preciso fazê-los calar. Tito capítulo 1, versículo de número 11, Paulo disse para Tito, olha Tito, é preciso fazê-los calar, porque esses cães gulosos,